Oi, olá gente bonita, tudo bem com vocês? Fiquei aí uma semana sem postar vídeo, não tava legal, desculpem, mas vocês sabem que eu tô me recuperando ainda, tá difícil, mas a gente tenta fazer o melhor. Se for a primeira vez que você tá vindo nesse canal, esse é um canal de psicoeducação sobre distúrbio de personalidade. Eu falo de vários problemas mentais, mas o que as pessoas mais gostam é de distúrbio de personalidade narcisista. Narcisismo é uma área de saúde mental que chama a atenção. Se você tem alguém... Na realidade, o narcisismo é a ponta do iceberg. Atrás de narcisismo, por trás dessa massificação do distúrbio de personalidade narcisista, existem outras coisas que se escondem para que a sociedade não desperte, entende? Coisas sérias, coisas graves. E aí se massificou o narcisismo como sendo o vilão da história, que na realidade não é. Mas é um distúrbio bastante complicado, porque todos os distúrbios de personalidade, os distúrbios de personalidade são 10. Eles estão agrupados em 3 categorias, A, B e C, que é chamado de cluster em inglês. Então, essas divisões, elas foram feitas baseadas nos sintomas, nas características, porque as características são similares. Então, para você identificar realmente um distúrbio, é preciso muita experiência, muito cuidado, muita responsabilidade com aquilo que você está fazendo. Porque as pessoas falam narcisismo, está falando de psicopatia, que não faz parte do distúrbio de personalidade narcisista, mas que as pessoas pegam a característica e botam no narcisismo. Está falando de sociopata, está falando de borderline, né? Os 4 que estão agrupados no grupo B, distúrbio de personalidade antissocial, que é chamado popularmente de sociopata, distúrbio de personalidade narcisismo, distúrbio de personalidade histriônico e distúrbio de personalidade borderline. Então, esses 4, eles estão agrupados no mesmo grupo. E eles têm características similares, bem parecidas, e normalmente um absorve a característica do outro. Por isso essa confusão. Psicopatia não é um distúrbio de personalidade, está em outra categoria. Mas as pessoas pegam todas as características de um psicopata e colocam nessas pessoas que têm esses distúrbios de personalidade, como narcisismo, como antissocial, etc. Então, para você entender o que é distúrbio de personalidade. Então, hoje, nós vamos falar um pouco, eu estou sempre falando, mas tem sempre algo importante para se falar. Porque o ser humano, ele é um camaleão. Então, ele age conforme as suas necessidades, os seus interesses e o que ele deseja. Ah, mas não é um distúrbio de personalidade? Não é uma doença mental? Sim. Existem algumas doenças mentais que que elas operam dentro da consciência da pessoa. A pessoa tem consciência daquilo que faz, mas ela não tem capacidade de coibir aquele desejo, aquela vontade, aquela prática. Então é assim,
Para vocês entenderem melhor o que é distúrbio de personalidade, eu vou dizer aqui uma coisa para você. A tecnologia, a ciência, a engenharia, química, física, consegue impedir um vulcão? Eles sabem quando o vulcão vai entrar em erupção. Eles sabem quando existe um movimento do vulcão. Quando o vulcão começa, gente, tem horas que Deus me dá uns insights, porque esse foi o melhor insight que eu já tive sobre distúrbio de personalidade. Distúrbio de personalidade, a pessoa age como um vulcão. Ele sabe que ele vai praticar aquilo que ele vai praticar. Dias antes eles começam a ficar inquietos, irritados, agressivos, debochados, imorais, indecentes e algumas outras coisas mais. Porém, eles não têm a capacidade de controlar aquele desejo que eles estão sentindo, seja de raiva, seja de ódio, seja de maldade, seja o que for. É como um vulcão. A ciência sabe, a tecnologia sabe, que é quem opera a tecnologia, quem opera a ciência, sabe que vai haver uma erupção do vulcão, mas eles não podem controlar. É assim. Uma pessoa que tem problemas mentais, muitas doenças mentais, o portador sabe o que ele faz. No entanto, ele não tem controle sobre isso. É algo mais forte do que ele. É algo mais... O narcisismo, em parte, vamos dizer assim, que 70% do distúrbio de personalidade narcisista foi aprendido. Entre 70% e 80% foi aprendido. Mas eu não estou falando de 70% e 80% da população narcisista. Não é disso que eu estou falando. Estou falando da doença. 20% da doença é alguma química, algum distúrbio que a pessoa já tinha, já nasceu com aquilo. Entende? Algo lá na mente, algo lá no cérebro não opera, não se desenvolveu normal como nas outras pessoas, que se consideram normal. Então, o que acontece? Acontece que esses 20% ou 30% é um defeito, digamos assim, para vocês entenderem, né? Eu estou falando uma linguagem popular, não estou falando uma linguagem científica, não estou falando a linguagem da psicologia. Eu estou falando a linguagem popular para todo mundo entender o que é que eu estou falando. Então, assim, digamos que 20%, 30% deles, eles já nasceram com alguma coisa desregulada. E durante a sua vida, ele viveu num ambiente insalubre, num ambiente tóxico, com pessoas tóxicas. E ele aprendeu a ser tóxico. Teve uma mãe tóxica, teve um pai tóxico, teve uma família tóxica. Então ele aprende, porque é uma tendência daqueles problemas que ele já nasceu com. É agregar coisas negativas a algo desregulado que ele já nasceu com. Vocês entenderam mais ou menos? Então, esses 70% ou 80% não é da população narcisista. É realmente da pessoa que porta isso. Então, entre 70% e 80%, ele aprendeu com o ambiente que viveu. Nosso tópico de hoje, gente, para quem mora na casa, muito obrigado, meu carinho. Olha, gente, eu não tenho como agradecer a vocês. Tanta generosidade, tanta gentileza, tanto carinho. Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Existem momentos que a gente precisa. Eu quero pedir uma coisa a vocês que me acompanham. Quando você vai para o trabalho,
você sempre vê, porque o Brasil é muito grande, tem uma população muito grande. Tem muita pobreza no Brasil, vamos admitir isso. Então, quando você está indo para o trabalho, todos os dias você vê alguém lá sentadinho na rua, em cima de um cobertor, de um papelão, sempre aquela mesma pessoa. Quando você vai na igreja, quando você vai em algum lugar, você sempre vê alguém nessa situação. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: quando você vê sempre, rotineiramente, uma pessoa assim, um dia, uma vez na semana, ofereça alguma coisa quente para essa pessoa tomar. Um café, chocolate, uma sopa, alguma coisa. Como é que você vai levar? Isso é você que escolhe. Tem uns copinhos térmicos, tem garrafa térmica, tem várias coisas nessas casas de chinês, de coisa que você pode comprar. Tipo esses copos que tem na McDonald's e em outros. Leva um café, um chá, um mingau, uma sopa, um caldo. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque quando a pessoa passa muito tempo sem tomar uma coisa quente, ela perde força. Porque o calor da comida, parece que os nutrientes, eles ativam a energia do nosso corpo. Então, se a pessoa passa muito tempo sem tomar uma coisa quente, ela vai ficar irritada, ela vai ficar fraca, ela vai ficar com problemas oculares, ela vai ficar com problemas dentários, ela vai ficar com uma série de problemas, mas principalmente energeticamente. A pessoa que vai perder energia e pode ficar doente mais rápido do que poderia. Então, não custa nada você levar uma coisa quente para alguém, né? Uma vez na semana, 2 vezes na semana é suficiente, porque essas pessoas que vivem na rua, elas comem coisas frias e isso não ativa a energia do nosso corpo. Entendeu agora? Então vamos lá. Vamos falar da mãe tóxica narcisista. A mãe tóxica narcisista não tem habilidades, é uma pessoa que não tem habilidades de regulação emocional. A autoestima e a capacidade de se sintonizar emocionalmente ou com o estado emocional dos filhos, principalmente, é quase nenhuma. Então, ela vê os filhos como uma extensão, prestem bem atenção nisso que eu vou falar, como uma extensão da própria autoestima dela. Ela vê os filhos como uma extensão da autoestima dela. Olha que coisa perigosa e complicada. A mãe tóxica, narcisista, ela tem altos níveis de vergonha e sentimentos de inadequação que ela projeta em seus filhos. Isso a leva a ser altamente crítica e exigente. Para muitas pessoas que têm uma mãe tóxica narcisista, o primeiro bullying que essas pessoas sofreram foi da própria mãe. Toda mãe narcisista pratica bullying com seus filhos. Só que em público, esse tipo de violência doméstica, ela não pratica. Em público, ela é a mãe carinhosa, cuidadosa, amorosa, protetora e defensora dos filhos dos outros. Pois é. Entre essas mães que eu estou falando, como elas agem em público, tem aquelas que em público são piores do que dentro de casa. Isso não é uma regra. A mãe tóxica narcisista,
que usa essa fachada, essa máscara em público, de ser boa, protetora, carinhosa, cuidadosa, amorosa, existe a mãe tóxica narcisista que envergonha seus filhos publicamente, depreciam, batem, faz uma série de coisas que leva os filhos a uma série de problemas mentais também. Aí, né, toda a casa tem uma energia que move a casa. Tem casas que você entra, você sente paz, você se sente bem. Tem casas que são perfumadas. A casa da minha avó era uma casa perfumada. Toda vez que a gente entrava era aquele cheiro delicioso. A minha avó era brasileira, casada com um italiano. Então a casa deles era uma casa perfumada. Tem casas que tem cheiro de comida. Né? Aquelas mães que gostam de cozinhar, de fazer comidas gostosas, que gostam de alimentar bem sua família. Então, assim, cada casa tem uma energia. Tem casas que são pesadas, tem casas que são desorganizadas, tem casas que cheiram a sujeira, tem casas que cheiram a violência, tem casa que tem a energia do desamor, da desunião, da agressão. Então, cada casa tem a sua energia. E a energia interna de uma casa, de uma mãe narcisista, é uma energia tóxica, é uma energia pesada, porque o marido não tem voz dentro de casa, o marido tem pisa em ovos, e os filhos também. É uma pessoa que não é só controladora, ela é autoritária. Crescer com a mãe narcisista significa ouvir: você é difícil, você é muito sensível, você é dramática, você é dramático. E tem a mãe narcisista, a mãe tóxica narcisista, que ela é chantagista. Ela vai dizer assim: eu acho que eu sou uma mãe horrível, você não gosta de mim, você não me ama. Tudo isso para controlar os filhos. É bem complexo ter uma mãe tóxica. A mãe é a figura do amor, do cuidado, da proteção. Você já viu que quando um filho está se sentindo inseguro, ele corre e abraça as pernas da mãe, segura na saia da mãe ou na calça da mãe, para se proteger, porque ele se sente protegido com aquela pessoa. Mas o filho de uma mãe narcisista, ele vai procurar essa segurança em outras coisas. Quando você aponta algum defeito dessa mãe, ela não pede desculpa, ela não pede perdão, ela não reconhece que realmente ela é um ser humano, o ser humano erra. Não, ela não reconhece. Então ela vai dizer para você assim: eu nunca fiz isso. Essa sua lembrança é errada. Ou isso não é verdade, você está mentindo a meu respeito. Tem mães que depreciam um filho que engorda, né? Fica dizendo o tempo todo: você precisa perder peso. Ou quando um filho é muito magro: você precisa engordar, você precisa isso, precisa aquilo. Sim, a gente diz isso por uma questão de saúde. Mas você não precisa envergonhar nem ficar 24 horas. Existem outras providências que você pode tomar. Se seu filho é muito gordo, você pode levar ele a um endocrinologista, você pode levar ele a um nutricionista, você pode levar ele em um médico, para saber o que está acontecendo. Por que aquela criança está engordando e por que aquela criança é obesa? Na magreza, a mesma coisa. Se você não é de uma família magra, então tem alguma coisa complicada aí. Alguma desregulação hormonal, qualquer coisa. Então procura saber. Mas a mãe narcisista não.
ela critica coisas que são preocupantes, como a criança ser gorda, como a criança ser magra, como a criança não ir bem na escola, como a criança não se alimentar bem. Essas são questões que você tem que levar a sério. Uma criança que não dorme bem, uma criança que chora muito, tudo isso você tem que levar a sério e procurar profissionais para saber o que é. Profissional certo. Entendeu? Então, existem mães que são horríveis. Horríveis. A mãe chantagista negativa, ela diz assim. Essa é a narcisista oculta. Aí ela diz assim: eu sacrifiquei toda a minha vida por você. E você não reconhece, você não dá valor. Aí o filho passa o resto da vida segurando a saia da mãe. Não vive a vida dele, não prospera, não, é bem complicado. Quando eu morrer, você vai sentir minha falta. Você vai se arrepender do que você está fazendo comigo quando eu for embora. Todo mundo vai sentir falta da mãe quando a mãe morrer. Isso é natural. Entende? A sua mãe é a pessoa mais importante da sua vida. A mãe é a figura de maior importância na vida de um ser humano. Mas muitas mães, número muito grande, esquece disso. A mãe tóxica, ela jamais vai lembrar de qualquer coisa positiva que existir em você, tipo sua inteligência, sua beleza, suas habilidades. Ela nunca vai elogiar. Ela nunca vai perceber. No entanto, lá fora, ela não diz isso para você. Mas ela diz lá fora: meu filho é super inteligente, meu filho é isso, meu filho é aquilo, minha filha é isso, minha filha é aquilo. Enquanto que dentro de casa ela destrói sua autoestima. Você está entendendo como é essa personalidade? Uma personalidade complicada. Até mesmo para profissionais entender. Qualquer coisa positiva sobre quem você é, incentivo, crença em sua capacidade, pode perder a esperança. Você não terá isso de jeito nenhum. Pedir desculpa é ofensa para a mãe narcisista. Ela nunca pedirá uma desculpa a um filho. Jamais. Entendeu? Ela não pergunta o que é que o filho está sentindo. Ela pode ver o filho triste, cabisbaixo, sem querer comer, sem preocupado, nada. Ela não vai perguntar o que é. Ela não percebe os filhos. Entre aspas. Porque ela percebe sim que o instinto materno está em todos os seres vivos. Animais, em todos os seres vivos. Nas aves e no humano principalmente, porque tem uma consciência ativa, né? Então elas não usam isso, desculpa, perdão, eu errei. Jamais, jamais. Pode magoar você como for, ela não vai dizer isso. Estou aqui para te ouvir, o que você está sentindo. Eu não consigo imaginar o quão isso foi difícil para você. Jamais você vai ouvir essas frases. Me conte, meu filho, me conte, minha filha, o que é que está acontecendo com você? Como é que foi seu trabalho? Como é que você passou o dia? Não, você não vai ouvir isso da sua mãe narcisista. Não vai ouvir também, eu não deveria ter agido dessa forma com você. Desculpa o impacto que eu causei em você. Não, jamais. Elas carregam uma ferida invisível que elas não sabem. Mas elas também não procuram ajuda. Porque elas sabem que elas têm aquele comportamento tóxico. Mas elas não procuram ajuda. Elas têm medo de ouvir a verdade. Então, uma ferida invisível que essas mulheres carregam. Baixo nível de valor próprio. São pessoas que acham que não tem valor.
entendeu? Mas isso é só dentro dela que tá isso, porque ela demonstra que é aquela pessoa insubstituível. E na realidade, uma mãe é insubstituível. Ninguém substitui uma mãe, ela é única. Ninguém substitui um pai, ele é único. Mas não é disso que eu estou falando. Então, essa mulher, que é considerada uma mãe tóxica narcisista, ela tem um baixo valor próprio, ela é uma pessoa antipática, tem um pensamento cheio de distorções, ela é uma pessoa que gosta de agradar os outros, mas não a sua família, ela tem problemas com imagem corporal, se acha feia, ou se acha, sei lá, a pessoa com baixa autoestima, né, gente? Tem sempre problemas com as suas aparências. Uma crença de quem deve realizar ou alcançar por amor, medo de serem percebidas, tem muita ansiedade, depressão crônica, história de relacionamentos disfuncionais. Os filhos de uma mãe tóxica narcisista tendem a ser pessoas que gostam de agradar os outros para receber amor em troca. Então, eles procuram se relacionar com pessoas problemáticas para eles servirem, receber migalhas de amor em troca. Essas mães são pessoas que nunca foram amadas pelas pessoas que elas são. Elas nunca foram amadas pelo que eram. Elas eram amadas apenas por como faziam sua mãe se sentir. Ser criada por uma mãe narcisista significa ser criada por uma mulher imatura emocionalmente. A mãe narcisista é imatura. O seu foco principal, o foco da mãe tóxica narcisista, são suas próprias necessidades e a maneira como ela é percebida, como as pessoas percebem ela. Tudo que uma mãe narcisista não tem é regulação emocional. É uma pessoa totalmente desequilibrada emocionalmente. Ela não sabe regular suas emoções. Não tem habilidade de resoluções de conflitos. Autoestima e capacidade de se sintonizar com o estado emocional dos seus filhos. Nunca. Elas veem os filhos como a extensão da sua própria autoestima. A maioria das pessoas falam, quando você diz que tem uma mãe tóxica, que tem uma mãe abusiva, que tem uma mãe narcisista, narcisismo é um problema mental, uma doença mental diagnosticável. Ser tóxico não é ser narcisista. Porém, todo narcisista é tóxico. Entendeu agora? Então, a sua mãe tóxica, todo mundo fala assim: ah, vai embora, deixe, se mude, vá para longe. Só que essa seria uma solução viável. Só que você é um ser humano, sente, que ama, que se preocupa, que quer respostas. Então, ninguém fala da dor de se separar de uma mãe. Porque você está precisando de uma resposta. Por que sua mãe é assim? E aí você pensa assim, se eu me for, ou se eu for, eu nunca vou ter essa resposta. Porque essa é uma resposta que não tem psicólogo no mundo, não tem psiquiatra, não tem terapeuta de energia, não tem sábios no mundo, tá? Que possa dar uma resposta dessa. Nós damos a resposta sobre o distúrbio, mas não sobre sua mãe. Cada pessoa é uma pessoa. E o que influencia a personalidade de uma pessoa envolve várias coisas, como a família que ela vem,
a forma como ela foi criada, a educação acadêmica que ela recebeu, o ambiente que ela estudou, os amigos que ela escolheu ao longo da vida, o que aconteceu com a família, tudo isso envolve na personalidade da pessoa. Tudo isso influencia. Tudo isso são coisas que a gente precisa pensar. Porque tudo isso tem impacto na vida de uma pessoa. Então as pessoas dizem assim, se vá. Mas as pessoas não falam da dor de ir. Porque é muito doloroso você deixar sua mãe ou sua mãe te deixar. Não importa a idade que você tenha. Não importa a idade que você tenha, dói. Dói sim. Dói muito. Dói muito. Dói muito. E principalmente para um filho de uma mãe que ele precisa de respostas. Por que minha mãe é assim? Porque ela me trata desse jeito. Mas só sua mãe pode te dar essa resposta. E infelizmente, para a maioria das pessoas que tem uma mãe assim, não vão receber essa resposta. Nunca terão essa resposta. Nunca terão. Ela vai ter todas as respostas dessa mãe. Mas a resposta que ela te trata assim, você nunca vai ter. Porque a sua mãe, ela não vai admitir quem ela é. E para ela te dar a resposta que você precisa, ela precisa admitir quem ela é. E ela não vai fazer isso. Então, essa dor de deixar, de sair, de ir embora, de largar essa mãe porque ela é tóxica, porque a gente se separa de nossas mães por vários motivos. A gente casa, a gente viaja, a gente vai trabalhar em outro lugar, a gente vai criar uma família e tudo isso nos afasta de nossas mães. Mas estamos em contato, né? Emanando amor diariamente, orando por aquela mãe, por aquele filho. Não estamos falando disso. Estamos falando de você se separar de uma mãe tóxica que te maltrata, que te judia, que te deprecia, que te humilha, que não cuida de você como deveria cuidar, que te adoeceu, que te maltratou, que te envergonhou. Nós estamos falando dessa mãe. A mãe que não te deu amor, que não te deu carinho, que não te acolheu, que nunca disse para você, eu te amo. Eu tive clientes e tenho seguidores que me dizem, Jane, eu nunca ouvi essa frase da minha mãe. Eu nunca recebi, eu cuidei de um rapaz que ele nunca recebeu um abraço que ele se lembre. Mas eu falei para ele, né? A mãe narcisista parece que ela está se vingando dos filhos o tempo inteiro. É uma vingança silenciosa que enlouquece os filhos. Porque eles não fizeram nada, eles sabem que eles não fizeram nada de errado. A não ser amar aquela mãe. A não ser querer um pouco de atenção, de carinho. Narcisista, eles adoram drama. Adoram drama. Se eles passarem uma semana sem drama, eles enlouquecem. Eles gostam de se vitimizar. Eles gostam de ser vítima dos filhos, da sociedade, dos amores que eles encontram pela vida. Eles querem ser vítima. Eles querem ser reconhecidos como vítima de alguma coisa ou de alguém, principalmente. Eles adoram drama. Eles anseiam por ver a lágrima de outra pessoa. Olha que coisa séria isso. Isso é sadismo. Então as mães adoram ver os filhos chorando. Mas não é chorando porque está chorando, porque por causa de alguma coisa extra, não. Ela gosta de fazer os filhos chorar. Se você tem uma mãe narcisista, teste, mas pelo amor de Deus, tenha cuidado. Porque você vai ativar a fúria da sua mãe narcisista. Toda vez que ela te provocar, frustre a provocação dela. Não dê importância. Não dê importância. Segure as suas reações. Isso vai deixar a sua mãe tóxica cambaleante. Porque ela vai enlouquecer para saber por que a toxicidade dela não te atingiu. Porque se tem, olha, em todas as relações, seja amorosa, seja profissional, seja de amizade, seja familiar, em todas as relações,
a indiferença é uma arma letal. Então, quando você fica indiferente às provocações da sua mãe narcisista, porque elas provocam, elas picam, elas empurram, elas fazem qualquer coisa para ver os filhos arrebentados, quebrados, sem energia, sem força, sem coragem. Para quê? Para continuar dependendo da atenção dela, que ela não vai dar. Porque elas são sádicas, elas gostam de ver os filhos sofrerem. Então, quando elas estiverem provocando, fazendo todas aquelas coisas que sua mãe narcisista faz, em vez de você se encolher num canto, chorar, se desesperar, respira fundo, mantenha calma, encolha os ombros e solte para relaxar. Saia daquele ambiente, não diga absolutamente nada para não se arrepender, mas vá sabendo que a sua apatia é o golpe certeiro no ego da sua mãe narcisista. Então, mate o ego de qualquer pessoa tóxica narcisista com a indiferença, sem respostas, sem argumento, sem explicação. Porque a refeição favorita de uma pessoa narcisista é a atenção do outro. Eles não suportam. Desculpa, eu ri porque às vezes passam umas coisas assim na minha cabeça. Que eu tenho que pensar para falar, né, gente? E pensar e falar ao mesmo tempo é complicado. Então eu tenho que pensar e falar ao mesmo tempo sobre um assunto tão complicado e complexo desse, é complicado. Aí às vezes eu fico rindo porque passam as coisas bem complicada na minha cabeça, que eu não posso falar, porque se eu falar, eu vou ser caçada. Mas tem coisas que... Ai, meu Deus. Então, falar e pensar ao mesmo tempo é complicado. Então, não dê resposta para sua mãe narcisista, nem para narcisista nenhum. Não argumente com sua mãe narcisista, nem com narcisista nenhum. Não dê explicação. Corte a refeição favorita deles, que é a sua atenção, o seu choro, a sua dor. Vá sentir sua dor bem longe. Não deixe que eles percebam. Chore bem longe. Não deixe que eles vejam. Eles não suportam o vazio de serem deixados para trás. Só que eles também não pensam que você é um ser humano, tanto quanto eles. Então, o que você pode fazer com a mãe narcisista, perigosa? Tem umas que são perigosas, no sentido físico mesmo, perigo, sabe? Machucar sério os filhos. Então, dessa daí você tem, porque essa daí já está caminhando para outros distúrbios, né? Não é só a toxicidade, é outros distúrbios, como esquizofrenia, como psicose e outras coisas, né? Tem uns que mordem, tem uns que faz um monte de coisa. Quando alguém, prestem bem atenção nisso que eu vou falar agora. Então, essa mãe perigosa, você tem que desaparecer só em momentos especiais. Se ela estiver doente, se estiver no hospital, se precisar de você, se estiver com fome, se estiver com frio, aí você vai lá para socorrer. Mas o ideal é você manter distância realmente, infelizmente. Isso é doloroso falar isso, mas é a realidade, né? Remova ela do seu WhatsApp para ela não ficar te infernizando. Dos seus feeds. Você só não pode remover ela da sua vida, porque isso é impossível. Ela sempre vai ser sua mãe. Quando você faz isso, sua mãe entra num espiral. Desesperada para fazer drama, porque se não fizer drama, não é mãe tóxica. Quando você dá esse gelo para sua mãe, você vê aquela pessoa se desmanchando, se desfazendo, porque elas perderam as suas reações. Narcisista é assim. Eles perdem o controle se você não tem reação.
E eles vão fazer, a sua mãe narcisista vai tentar atrair você de qualquer forma, com uma força total. E elas vão se desintegrar silenciosamente, porque elas vão enlouquecer para saber por que que você mudou, por que você não dá mais atenção para ela. Agora imagine, uma mãe normal, ela não pode ver o filho chorar. Ela já quer correr lá para socorrer e dizer, meu filho, o que é que você está sentindo? Posso te ajudar? Eu não estou falando de bebê, não estou falando de filho pequeno, estou falando de filhos adultos, filhos grandes. A mãe normal, ela faz isso. Se uma mãe normal te faz uma coisa que você fica magoado, que você vai chorar qualquer coisa, ela vai lá se retratar, vai perguntar, meu filho, me desculpa, eu estava nervosa, eu não fiz isso porque quis, me perdoe. E ali ela se desmancha na frente daquele filho. Entendeu? Agora, quando a pessoa te ver chorar, por motivos que ela te causou, seja sua mãe, seja seu namorado, seja seu amante, seja seu marido, seja o amor da sua vida, se te faz chorar e você percebe que a pessoa se sente bem com o seu choro, fica longe dessa pessoa, essa pessoa é perigosa. E essa pessoa não vai mudar, ela é sádica. Você nunca verá essa pessoa mudar. E o pior, você vai chegar à conclusão definitivamente que essa pessoa não te ama. Nenhum ser humano normal conseguiria ou consegue ficar sentado na frente de uma pessoa chorando, desesperado ou triste e não fazer absolutamente nada. Nem um copo com água para você se acalmar. Isso não é amor, gente. Isso nunca foi amor e nunca será. Isso é outra coisa. Isso é algo muito sombrio. Isto é algo cruel. Isto é uma coisa muito diferente de amor. O amor, ele é bondoso. O amor é generoso. O amor é cuidadoso. O amor, ele é grande o suficiente para preencher a si e ao outro. Então, se alguém te machuca, se alguém te maltrata, se alguém não se retrata, se alguém fica com aquele sorriso no canto da boca enquanto você está sofrendo ou chorando, você é um humano perigoso. Se você tem uma mãe tóxica, narcisista, que você considera narcisista, tenha compaixão, misericórdia, peça a Deus para perdoá-la, perdoe também se for possível. Se você não conseguir perdoar, isso é entre você e Deus, eu não tenho nada a ver com isso, entendeu? Peça a Deus para perdoar essa mãe, porque ela é como um vulcão. Ela pode fazer terapia, ela pode ir para o psiquiatra, ela pode ir para o médico, ela pode ir para qualquer lugar. Qualquer pessoa narcisista, eles sabem o que fazem. Fazem porque gostam, porque agregado à doença deles, tem essa característica chamada sadismo, que é gostar de ver o outro sofrer. E pior do que gostar de ver uma pessoa sofrer é fazer o possível e impossível para ver a pessoa sofrendo. Uma coisa é você ver uma pessoa sofrendo por algum motivo. Outra coisa sombria, cruel, perigosa é você se sentir bem em fazer uma pessoa sofrer. É você sentir prazer em fazer uma pessoa sofrer. Isso é sinistro. Isso é diabólico. É um ser das trevas, como diz vocês. É vocês que dizem. São seres das trevas, onde não existe luz, onde não existe paz, onde só existe dores e gemidos. Essas pessoas vieram de lá, só pode. É perigoso, gente. É perigoso lidar com essas pessoas que gostam de ver os outros sofrerem. É perigoso lidar com pessoa que sorri da sua dor. É perigoso você estar perto de pessoas que não se compadecem de alguém que está sofrendo. É perigoso. Não importa se essa pessoa é sua mãe, seu pai, seu tio, seu avô, sua avó, seu amigo, seu amor. Não importa quem seja, essa pessoa é perigosa. Essa pessoa não tem empatia. Essa pessoa não tem os sentimentos que nós chamamos de nobre.
e não tem as características de uma pessoa de nobreza. Mas eu não estou falando de nobreza, de riqueza, de famílias ricas, não estou falando desse tipo de nobreza. É nobreza de princípios, qualidades. São pessoas que têm sentimentos de bondade, de generosidade. São pessoas que sentem a dor do outro, pessoas que percebem a fome do outro, pessoas que percebem o frio do outro, pessoas que percebem o que está acontecendo ao seu redor, pessoas que se sentem mal quando vê o outro sofrendo, pessoas que te estendem a mão quando percebe a sua necessidade. Você não precisa pedir, porque muitas vezes as pessoas estão tão humilhadas que pedir é mais uma humilhação. Então é necessário que a gente perceba e estenda a mão antes de a pessoa pedir. Porque às vezes aquela pessoa está tão machucada, mas tão machucada, que ela não tem força mental, força psicológica, não estou falando da força física, para pedir ajuda. É como uma ave abatida que ela tenta voar, mas as asas não têm força para sair do chão. Então é preciso que alguém venha socorrer. É preciso que alguém perceba que aquela ave está no chão e vá socorrer. Assim é o ser humano. Mas quando você encontra uma pessoa que não tem a capacidade de sentir a dor do outro, o sofrimento do outro, a angústia do outro, ao contrário, essa pessoa quem causa dor, quem causa sofrimento, quem causa angústia, aquela pessoa que tira a sua sobrevivência, tira seu trabalho, seus amigos, sua família, destrói tudo ao seu redor, destrói a sua vida, destrói a sua sobrevivência. Para quê? Né? Essa é a pergunta. Por quê e para quê? Para chamar a atenção. Uma pessoa do bem chama muito mais atenção do que ser do mal. Uma pessoa do bem é muito mais querida do que uma pessoa do mal. As pessoas do mal, elas são temidas, elas não são queridas. É diferente. O mal causa medo. O bem causa amor, proximidade. Você quer estar perto das pessoas do bem. E você quer estar bem longe de alguém que é do mal, ou que pratica o mal, ou que é realmente o mal. Sim, você tem uma coisa chamada sistema nervoso. O sistema nervoso, ele é dividido em três, né? Porque tem o sistema nervoso central, o sistema nervoso simpático e o parasimpático. O sistema nervoso simpático é o nosso guerreiro interno. Ele luta, ele briga mesmo. É aquela reação de proteção que todo ser humano tem. Ela vem do sistema nervoso simpático. O parasimpático é o sistema nervoso que nos acalma, que nos acolhe, que diz assim, olha, você já brigou demais, agora está na hora de acalmar, vem cá. Esses são os dons divinos que recebemos ao nascer, que trazemos dentro de nós. Dentro de nós existem coisas. Nós somos um oceano de emoções, de habilidades, de capacidade. O corpo é inteligente. Nossos órgãos falam, se comunicam, ouvem, têm memórias. Isso somos nós. Infelizmente, algum de nós nasce com alguma falha. E ele é o inverso do que deveria ser. Ele causa dor, problemas, maldades. Ele tira de você tudo, incluindo sua vida. Então cabe a você se proteger. Você tem um sistema nervoso simpático. Você tem uma coisa chamada intuição. A intuição é a sabedoria da alma. Que ela diz assim, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Aí você precisa parar para ouvir a sua intuição.
Tem alguma coisa errada, cuidado. Tem alguma coisa errada, cuidado. Tem alguma coisa errada, cuidado. E você fica teimando, teimando, teimando. Aí, a tua alma, que não é física, ela deixa seu físico se rebentar. Diz assim, olha, eu tô te alertando, eu tô te falando. A mim não vai acontecer nada, porque eu sou invisível. E nada toca no invisível. Mas você tem um corpo. Então eu posso ficar só de longe observando e você se arrebentar. Infelizmente não era isso que eu queria, mas eu estou te alertando e você não tá respeitando o meu cuidado. Entende agora? Então nós temos vários radares. Tem pessoas que têm, o radar é mais sofisticado, é mais tecnológico. Eu, graças a Deus, tenho um bom radar. Ele está em dia. Entendeu? Mas tem pessoas que não observam essas coisas. E sai por aí se rebentando. Então tenha cuidado. Ó, o mal, ele não é soberano. Quem é soberano é o bem. Soberano é Deus. Deus é o representante maior do bem. O mal não é soberano. Sabe por quê? Presta atenção muito bem nisso que eu vou te falar. O mal não é soberano porque o mal deixa rastro. O mal, você percebe, você sente. Você pode não saber o que é, mas você sabe que tem alguma coisa negativa te rodeando. Você sabe que tem alguma coisa negativa perto de você. Você sabe que tem uma coisa negativa onde você vai passar. Você sente. Porque essa é a missão e a função da sua alma. Proteger. Alguns chamam de anjo da guarda. É uma proteção natural, divina. Que até essas coisas, esse povo do mal também tem. Só que eles usam de maneira diferente. Como Judas, como os irmãos de José, como a mulher de Ló, e outros personagens da Bíblia que deixaram como exemplo a vida deles para nós. José foi da família, os irmãos enganaram os pais, levaram ele para longe de casa, venderam ele como escravo, ele se tornou. Eu fico imaginando o trauma de José, a dor, o sofrimento, adolescente, vendido como escravo, que sofreu todo tipo de abuso que você puder imaginar, daqueles monstros. Mas Deus olhou para ele. E ele se tornou governador. Salvou uma população e salvou os algozes dele, os irmãos, que ele podia ter jogado eles lá numa cela e deixar apodrecer lá. Mas o instinto de José era do bem. O bem envergonha o mal. Então ele deixou os irmãos envergonhados dos seres pequenos, vil, dos vermes que eles eram. Então o bem sempre vence. Porque o bem ele é invisível. E o mal ele é visível. Você vê quando uma pessoa não é do bem. Você sabe, você sente. Mas você tem como se defender. Você tem como se proteger. Você tem como se cuidar. Mas para isso, você vai agregar uma série de problemas também. E de inimigos. Tem pessoas que vê uma coisa boa que você tem e quer tirar. E tira, alguns tiram. Tira seu marido, tira seus filhos, afasta seus filhos de você, afasta seu marido, afasta sua esposa. Falar em esposa, falar em marido. A mãe narcisista, ela não quer ser substituída. Nem por esposa, nem por esposo dos filhos. Ela não quer. Então, quando um filho arranja uma namorada ou um namorado,
os filhos da mãe narcisista, é cruel. É cruel. Entendeu? Então, cuide de você. Um beijo no coração. E eu vou tentar fazer mais vídeos, né? Eu preciso fazer mais vídeos, mas como eu falei para vocês, eu tenho um monte eu tô ali no sofá, um monte de caderno, um monte de papel, porque eu preciso colocar esses vídeos em dia para me livrar desse peso. Eu não posso viajar porque tem que carregar um monte de mala, um monte de papel, um monte de... Fiquem com Deus, se cuidem.